A dica número 2 é simplifique, menos é mais. No caso dos quadrinhos, principalmente quadrinhos independentes, sobretudo se você estiver começando, simplifique, meu amigo. Simplifique, menos é mais. No caso, faça uma história curta. Faça uma história curta, para que a pressa de fazer uma saga? Mesmo que você goste de grandes sagas, se você gosta de anime, de mangá, você tem que ver o seguinte, cria uma história curta, porque você vai precisar aprender, certo? Você pode utilizar esses personagens, essas ideias, esse seu mundo, para criar uma história curta. Porque a cada arco que você fizer da sua história, ou a cada capítulo, a cada história curta de 5 a 10 páginas, você vai melhorando, você vai aprendendo. Então, todas essas habilidades que você vai desenvolvendo e aplicando na sua história, elas vão estar muito diferentes de uma história para outra, de um arco de 5 páginas para outro. Então, esse é o primeiro ponto importante. Outra coisa, feito é melhor que perfeito. Então, tanto você vai aprender fazendo, quanto você vai simplificar para poder fazer. O importante é você concluir. Se você botar um arco de história muito longo, ou se você criar uma história muito complicada, a probabilidade de você não terminar é muito alta, certo? Então, cuidado, faça o seguinte, crie uma história curta, com os personagens que você gosta, com a sua ideia, no mundo, com a sua proposta. Mas você cria arcos curtos de história, até 3 páginas está valendo, né? Começo, meio e fim, no mínimo 3 páginas. E aí você vai 5, 10, na medida em que você for se exercitando, na medida em que você for se desenvolvendo, você vai criando arcos mais longos, certo? Mas para o seu aprendizado, o melhor é você fazer uma história curta. Porque você fechou ali, você pode começar de novo, fazer uma outra coisa, ou você dá continuidade àquilo ali, certo? E outra coisa importante nessa questão da simplificação, você tem que ser amigo do leitor, certo? Você tem que ajudar o leitor a entender a sua história. Então, às vezes você tem uma história, você tem muitos personagens, ou você sabe o background daquele personagem, você sabe o background do mundo, você sabe tudo que diz respeito ao seu mundo, mas na hora em que você vai fazer história em quadrinhos, isso não fica evidente para o leitor, né? Então ele não vai adivinhar o que tem por trás, ou o que tem além daquilo ali que você está mostrando. Então essa parte da simplificação é muito importante, porque assim você vai se comunicar melhor com o leitor, você vai poder transmitir com mais clareza aquilo que está se passando, aquilo que está acontecendo na sua história, que é o que vai importar, né? O que veio antes, o que veio depois. Se você não pode mostrar naquela história curta ali, então não precisa usar, né? Você tem que se concentrar naquela história, naquela cena que você está mostrando, naquelas poucas páginas, e ser uma coisa clara, uma coisa concisa, uma coisa que seja amigável ao leitor, que ele vai ler, ele vai se interessar, ele vai entender, certo? Então não coloque muitas referências de coisas que você não tem como desenvolver, tá? Então essa é a nossa dica número 2, simplifique, menos é mais.